Documentos secretos que vêm a público, informações que causam crises diplomáticas, denúncias que revelam envolvimento entre empresas e fontes. Nos últimos tempos, diversos episódios têm colocado em dúvida a apuração jornalística na verificação criteriosa de informações antes da sua publicação. Baseados em documentos sigilosos, jornalistas divulgam informações duvidosas, tendenciosas e de fontes relacionadas com o crime organizado. A ética profissional que envolve a veiculação de informações sigilosas e a responsabilidade do jornalista com a verdade da informação são os assuntos de imprensa em debate de hoje. Nos últimos anos, o vazamento de informações na mídia tem ocupado os noticiários. Grampos telefônicos, apropriação de documentos oficiais e até a publicação em livro de documentos do Vaticano. Esses fatos geraram escândalos e perseguições. Aquilo que saiu mais em todo este episódio da relação entre o Vaticano e o mundo, nesses últimos 6 meses ou um ano, é que aquele velho mundo de uma espécie de closet dourado, em que se morava sem as pessoas poderem ver o que estava acontecendo, tudo isso acabou. O Bento XVI fez muito bem ao renunciar, mostrando a humanidade e a normalidade daquele mundo. E enquanto as pessoas ficam conhecendo como são tomadas as decisões que lá adentro passam, quão humanos são as pessoas, quão humanas são as pessoas que aí trabalham, tanto melhor. É um estímulo à nossa própria responsabilidade. A imprensa tem o dever de informar com credibilidade e sem manipulação de informações. Hoje se discute até que ponto o vazamento de informações secretas desvaloriza o jornalismo. Não todo vazamento é digno. Às vezes vazamentos são simplesmente irresponsáveis, né? A gente tem de julgar muito bem, como todos nós, em qualquer situação. Qualquer grande instituição tem a tendência a funcionar segundo as suas maneiras e querer esconder as suas sujeiras. Então, quando alguém oferece uma boa indicação daquilo que está acontecendo, com possibilidade de que se faça ao respeito, então vale a pena fazer, né? Mas tem de ser feito muito cuidadosamente. Para debater este tema, estão aqui Fátima Souza, jornalista e autora do livro PCC, A Facção, e repórter investigativa da Rede Record de Televisão, e Anderson Fazoli, jornalista, advogado, professor e coordenador do curso de Comunicação Social da Universidade São Judas. Obrigado pela presença. Nós gostaríamos de iniciar esse programa perguntando, professor Fazoli, se o senhor considera como antiética a divulgação de informações sigilosas, como no caso do Vatilix ou do Wikileaks. Teria que se considerar aí, pelo menos, 2 lados importantes, né? Se você pensar em relação ao público, e se essa informação tiver interesse público, é difícil você imaginar que uma informação desse tipo vai comprometer alguma coisa do ponto de vista ético, porque está se informando ao público, à sociedade, de algo que essa sociedade precisa saber. Porém, a captação dessa informação, como ela se dá e da onde ela é tirada, de quem detinha a informação, esse é um problema muito sério, né? Não deveria ser obtida da forma que é obtida e não deveria, muitas vezes, ser trabalhada no veículo da forma que é trabalhada. Agora, claro, se for algo de interesse público, me parece que é bastante importante que o público venha saber isso. Agora, precisa se verificar o que é interesse público em cada uma dessas informações e o que é, digamos assim, questões privadas de uma pessoa ou de uma instituição que nem tem muita relação com o público, enfim. Fátima, e se o jornalista tem acesso a informações sigilosas, qual que é o melhor procedimento para a publicação? Olha, não tem nada mais saboroso do que divulgar alguma coisa secreta e sigilosa, né? Então, essa discussão sobre a ética de você divulgar ou não, eu acho que é uma discussão até perigosa do lado que você vê que os ofendidos são sempre a pessoa que você denuncia, porque, em geral, essas informações são denúncias, né? Em se tratando do Vaticano, escândalo dos padres pedófilos, né? Então, é secreto e sigiloso porque é uma realidade, uma verdade e que muita gente quer esconder, né? Então, é aí que tem esse chamado escândalo,
né? Eu acho que é de muito interesse da população, por exemplo, saber que existe padres pedófilos e que a igreja sabe e esconde, né? Eu acho que isso é fantástico de ser noticiado. Então, a gente precisa, eu acho assim, se a notícia for verdadeira, se não for do nível pessoal, atacando você pessoalmente por a sua opção sexual, pela sua cor, se for uma informação verdadeira e ela for sigilosa e secreta e eu descobrir, não tenha dúvida que se eu puder, eu vou noticiá-la. Não uma coisa pessoal, né, para ir contra você por alguma opção sua, mas uma coisa que você representa um governo, que você representa o Estado e há uma denúncia, eu não vejo por que até essa discussão de que sempre acaba sobrando para a gente, né? Parece que o jornalista é o culpado. Não, culpado é quem fez aquilo que virar notícia. Culpado é quem fez aquilo sigiloso e secreto porque não tinha interesse na divulgação, porque favorecia ele, né? Mas sobra sempre para a gente, né? Só para o jornalista. Não, o jornalista que é o culpado. Não, a gente só tem uma fonte, né? É o que eu digo, se a informação for verdadeira, né? Eu penso assim, sempre trabalhei dessa maneira. Se a informação for verdadeira, a fonte não interessa. Fonte é fonte. Se ela vem do mocinho ou do bandido, que aliás hoje está variado, né? Não sabe mais quem é um que é outro, não acho que tem interesse. Se for uma informação verdadeira, de onde veio, não é o que se discute. Por isso que se chama fonte. E por isso é secreta também, e por isso que a gente tem até a prerrogativa de não ter que dizer para ninguém que nos deu informação. As empresas jornalísticas, elas, devido à velocidade do mundo moderno, estão exigindo cada vez mais velocidade na apuração. Você acha que isso é prejudicial? Você acha que a notícia termina saindo enviesada ou até mesmo com erros por causa dessa exigência de velocidade? Eu não acho que o tempo é o problema. Eu acho que o problema é a falta de investimento que as empresas fazem hoje para formar os seus jornalistas, né? Para ter jornalistas que o próprio chefe confia na fonte dele. Então, acho que daí a empresa tem que saber quem é que está trazendo essa informação. Aquela pessoa que você confia, que sabe que já faz isso há algum tempo, ou é uma pessoa que acha que, né? Porque tem muita gente que ainda faz jornalismo com achismo. Isso é um perigo, esse é o perigo. Então, o chefe tem que saber quem é que está trazendo aquela informação e avaliar, né? Porque você não entrega a sua fonte. Eu nunca disse para nenhum chefe meu quem tinha me passado a informação. Fonte é fonte para mim, até perante o chefe, né? Tá certo. Então, Eu acho que quem menos tem é que até saber perante o chefe. Aliás, é o menos que tem que saber, né? é o editor. Exatamente. Mas, professor Fasoli, no caso, se essa informação que chega, o jornalista tinha consciência que era verdadeira, mas de repente ele descobre que é falso, quem que fica sendo o responsável por isso? Quem fica punido nessa situação? Olha, se for observar somente do ponto de vista legal, tanto a emissora como o jornalista, eles são responsáveis pela informação que eles transmitiram, mesmo que imaginassem que fosse verdadeira e a informação sendo falsa. Então, a emissora é responsabilizada por isso e o jornalista também. Agora, evidentemente que quando isso chega ao judiciário e os juízes vão decidir sobre esses assuntos, muitas vezes há uma tendência entre o juiz, porque o juiz decide as coisas com autonomia. Ele leva em conta a lei, mas ele decide com autonomia. Então, há uma tendência, no geral, entre os juízes em decidir, compreendendo a situação de que houve alguma coisa que não permitiu que fosse percebido que a informação era falsa, não houve má-fé, houve o problema do tempo, como você colocou há pouco. Então, geralmente o judiciário tem compreendido isso. Porém, não significa que vá compreender sempre ou que em todos os casos será compreendido. O veículo ou o jornalista pode ser responsabilizado por isso. E você, Fátima, você concorda com essa visão? Olha, eu concordo. Eu acho que muito dificilmente um jornalista que tem a sua fonte, para você dar uma informação, simplesmente não é você acreditar na fonte. Você vai checar também. Então, quando acontece um erro, e às vezes ocorre, houve uma falha dentro da redação, isso eu não tenho dúvida. Você foi prejudicado alguma vez por causa dessa velocidade de vir notícias? Porque no nosso tempo a indústria cultural tem trabalhado a notícia como se fosse um produto comercializável, né? E você sentiu alguma vez essa pressão de ter que produzir notícia? Não, a correria sim,
Né? Muitas vezes você sai de manhã, tem que colocar notícia... Muitas vezes não, né? Você sai de manhã, tem que colocar a notícia no ar à noite, né? Com todo o cuidado possível e tal. Eu tive um episódio que eu estava na cobertura, que foi da escola base, aquela escola que disseram que os donos e alguns professores, o motorista e tal, estavam abusando sexualmente de crianças. E dos jornalistas todos que cobriram o caso, eu fui a única que não fui processada, né? O Zé Paulo de Andrade na rádio sempre lembra isso, só a Fátima não foi e tal. O Diário Popular na época também não foi. O Diário Popular. Foi muito... Que era o Josmar Josino, que é um jornalista sensacional. Muito cuidadoso na cobertura. Porque a gente não só foi cuidadoso, como a gente foi atrás do outro lado. No caso, o delegado deu uma entrevista coletiva dizendo, foram eles, um transportava, um aliciava, um abusava, outro fotografava. E eu disse, doutor, cadê as provas? Porque até agora o senhor não apresentou isso tudo ao vivo, está aqui na minha manga. Então, como é que você fica como jornalista se o delegado, a autoridade, o presidente do inquérito, te dá uma entrevista ao vivo dizendo que o fato é verdadeiro? Você põe no ar, claro. E daí eu fui atrás dos donos da escola, consegui encontrar e coloquei a palavra deles também. Que é aí que está a diferença. Você sempre colocar os dois lados. Acho que isso se esquece um pouco hoje. Professor Fasoli, nós temos a alegria de receber a Fátima aqui, que trabalhou com uma checagem difícil, né, que é a questão do PCC, né, produzir até um livro. No caso, o jornalista que tem uma fonte duvidosa, assim, que às vezes que é criminosa, né, o que ele deve fazer para não se prejudicar, porque ele pode ir direto para a polícia, isso prejudica ele, se ele por acaso não tomar precauções? Olha, é o que a Fátima falou, eu acho que tem que fazer um trabalho de checagem bem rigoroso, bem cuidadoso. E, na minha opinião, se restam dúvidas, é melhor não levar a matéria para o ar, se restam muitas dúvidas. Agora, a Fátima falou uma questão aí desde o início da entrevista que me parece importante. A cabeça do repórter, ela funciona de maneira diferente da cabeça do editor, né? O repórter, ele está fazendo uma apuração, ele está fazendo uma reportagem e ele sequer sabe se isso vai ao ar ou não, vai ser publicado ou não. O editor tem toda uma preocupação em colocar notícias boas, que chamem a atenção do público, bombásticas, porque o editor é um cara que está pensando também na audiência, na concorrência dos outros veículos, etc. e tal. Porque as cabeças pensam diferentes. É melhor você levar a ideia, digamos assim, para a chefia no momento em que a ideia está muito sólida. O Imprensa em Debate vai para um pequeno intervalo e volta já. Este é o segundo bloco do Imprensa em Debate. Hoje, o programa fala sobre ética profissional na veiculação de informações sigilosas e a responsabilidade do jornalista com a verdade da informação. Para debater estes temas, recebemos Fátima Souza, jornalista e repórter investigativa da Rede Record, de televisão, autora do livro PCC, a Facção, e Anderson Fasoli, jornalista, advogado e coordenador do curso de Comunicação Social da Universidade de São Judas. Em 2007, o jornal de Rupert Murdoch foi fechado, justamente porque houve aquele caso dos grampos telefônicos, né? E como punição, a justiça fechou o jornal deles. Então, Fátima, esse tipo de investigação ilegal, usando grampos telefônicos, etc., prejudica e afeta a credibilidade da informação? Acho que você tem que ter um limite. Se você tiver um grampo, que ele seja um grampo oficial, eu acho que sim. Então, você tem que ter um limite, né? Você grampear uma fonte, ou você grampear uma pessoa, você está passando do limite da ética. Isso é antiético, né? Eu receber um grampo, que alguém me deu um promotor, um delegado, é uma coisa. Eu grampear uma pessoa para obter informações, não só é fora de ética, como para mim é criminoso.
exatamente sobre esse criminoso que eu gostaria que o senhor comentasse. O que a lei prevê? Porque aqui no Brasil nós tivemos o caso de uma revista de grande circulação que estava em esquema de tráfico de informações e foi para a CPI, só que daí na CPI não deu em nada. Então, o que falta na lei para punir esses tipos de casos? Assim, eu acho quase que impossível, no meu ponto de vista, um juiz autorizar o grampo para um veículo de comunicação, ou seja, o veículo de comunicação poder grampear alguém. O juiz autoriza o grampo a pedido policial e a pedido do Ministério Público. O grampo, ele tem que ser autorizado pelo juiz, entendeu? E tem que ser uma coisa, digamos, toda embasada na legalidade de se verificar uma coisa que é séria e que é do interesse público. Mas existe uma lei voltada para a imprensa? A contrapartida disso, de nós podermos grampear a imprensa, isso não existe. Obviamente que se essa informação sigilosa obtida de uma parte, sem que essa parte soubesse que o jornalista está gravando, ela tem um interesse público muito grande. Por exemplo, o jornalista está entrevistando um médico aí que está aprontando 1001 e já deixou gente morrer por causa disso, ou pessoas ficaram lesadas, isso e aquilo. Dificilmente um juiz vai punir uma situação dessas. Por quê? Porque o que foi revelado é de interesse público. Agora, essas coisas de pegar, às vezes, tá gravando na manga da camisa, né, no bolso da calça, o que um outro está falando, se a informação não é relevante para o público, esse jornalista é sujeito a tomar um processo bem forte. Mas a lei brasileira, então, ela favorece o jornalista ou é uma vilã que o jornalista também não pode obter informações por outras vias? Não, a questão do grampo é, como eu te falei, o grampo tem que ser uma coisa oficial, solicitada por órgão oficial para o judiciário, para o Poder Judiciário. É isso. Agora, a imprensa se utiliza muito de fazer esse tipo de coisa, principalmente naquelas reportagens que não aparece a câmera oculta, o gravador, isso e aquilo. Se você pensar do ponto de vista somente legal, isso está errado, mas acontece que o juiz não analisa também somente do ponto de vista legal. Ele vai ver o que é interesse público ou não. Ele vai ver quem está do outro lado da câmera. Exato. Sendo isso uma coisa que é de interesse público, está defendendo o público, ninguém vai ser condenado por causa disso. Agora, eu acho que de vez em quando a imprensa extrapola. Ela pega esse papo de câmera oculta, gravação oculta, pega coisa que não tem nada a ver. E o pior, acredita que tem a ver. E leva para o ar achando que tem a ver, e não tem nada a ver. Fátima, você falou que foi grampeada durante 2 anos. Eles rastrearam você porque achavam que você estava fazendo investigação ilegal? Não, porque todo mundo sabia e sabe que eu tenho fontes dos dois lados. Eu tinha fontes do PCC, o PCC estava no auge dele, um pouco antes dos ataques. Então, por saber que eu tinha contato com esses integrantes do PCC, tinha e tenho, então grampearam o meu telefone, porque era o momento que o PCC tinha aparecido e a polícia estava absolutamente perdida de como combatê-lo, né? Então, usou um grampo telefônico, grampeou o meu telefone para ficar sabendo o que esses integrantes estavam fazendo, embora nunca me ligaram dizendo vamos cometer um crime, vamos roubar um banco. Eu não sou irresponsável. Né? Nunca fui. Né? Eles me ligaram, olha, lá na cadeia tal, os agentes penitenciários botaram cimento na porta e não está entrando ninguém, os caras estão lá morrendo. Tá. Beleza, subimos com o helicóptero da Record, era real. Né? E uma coisa que você falou, Luciano, a respeito da relação de repórter e polícia. Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu não faço matéria para a polícia, eu faço matéria de polícia. Né? Eu tenho fontes na polícia? Tenho. Tenho fontes entre os bandidos? Tenho. Se esse policial virar bandido, eu vou denunciar ele também. E você acha que os veículos, eles investem para que o jornalista tenha essa visão e faça um trabalho investigativo de fato? Os veículos, eles estão investindo? Eu acho que já investiu mais, Luciano. Já teve um investimento maior no jornalismo investigativo, que foi hoje meio que trocado pelo que o Luciano está falando. Embora eu goste muito da câmera oculta, eu faço às vezes também, né? Eu fiz recentemente uma de um cirurgião plástico que detonou totalmente várias mulheres pobres que pagavam em 36 vezes a sua cirurgia. Eu fui lá na maior cara de pau falando que eu queria tirar minhas ruguinhas, né? E gravei com uma câmera oculta. Né? Então, acho que
você também tem que ter esse limite da câmera oculta. Eu adoro entrar no hospital público com uma câmera oculta e mostrar o absurdo que é aquilo. Gente no chão, enfermeiro jogando soro em cima do paciente para ele calar a boca no meio do corredor. Eu adoro fazer essas coisas, eu adoro mostrar a anemia e a incompetência do serviço público, né? Eu acho que isso faz parte da gente, mostrar essa realidade, isso sim. Agora, como o professor falou, né, Luciano? Você tem que saber quando usar essa câmera oculta, em que momento, em que interesse a população tem disso. E não em qualquer situação, não transformar isso em todo dia. E, infelizmente, o jornalismo televisivo hoje, principalmente, que é o que usa a câmera oculta, trocou um pouco a verdadeira investigação, aquela que você vai, levanta, como eu fiz com o PCC. Fiquei 1 ano e meio levantando. Quando a gente deu a matéria na Band, eu tinha certeza absoluta do que estava falando, né? Então, hoje, acaba sendo uma coisa mais rápida, porque a câmera oculta é usada, às vezes, até em situações que não eram nem necessárias você fazer com uma câmera comum com o seu celular. Certo. Né? Então, você tem que ter um limite mesmo. Professor Fasoli, a Fátima disse que temos que ter um limite. Na sua opinião, qual é o limite do jornalismo investigativo? Eu acho que no jornalismo, assim como qualquer carreira universitária ou não, eu acho que o limite é o bom senso. A gente precisa pensar... Verdade e bom senso. Verdade e bom senso. A gente precisa pensar, poxa, será que eu estou indo longe demais? Não tem a ver? O que eu poderia simplificar? Você sabe de uma determinada autoridade, por exemplo, que desvia, um exemplo, dinheiro público para pagar uma determinada amante. Você entendeu? Bom, isso é uma questão que interessa ao público. Por quê? Porque é dinheiro público que está envolvido nessa questão, certo? Agora, se o cara tem uma determinada amante, mas ele não está usando dinheiro público para isso, é um problema só dele, entendeu? Então, de repente, esse camarada está entrando num motel e você entra atrás para filmar a autoridade lá dentro com a sua amante. Aí dizer, que eu acho que você extrapolou o interesse público. Que vira o absurdo, né? Se ele é prefeito e está usando dinheiro público para dar um menino no motel... Aí é problema. Se eu botar uma câmera escondida, se eu puder, eu fico lá do lado do quarto escutando para comprovar. Agora, se o cara é prefeito, casado ou não, e foi lá, se ele tem uma opção sexual diferente, foi lá, não é problema meu. Ninguém tem nada com aí isso. que eu acho que é exagero. Certo. Né? E... Isso eu acho até um desrespeito à pessoa. Exatamente. Né? É você não confundir a pessoa com... Certo. Não é porque ele é um prefeito que ele não pode ter um amante, não é porque é um prefeito que ele não pode ser homossexual, não é porque ele é prefeito que ele não pode ir numa boate. Isso é problema dele, o que ele faz, né? Infelizmente, nós só temos espaço para mais uma pergunta. Eu gostaria que vocês comentassem o diferencial do jornalismo investigativo. O que ele tem de especial, de diferencial? Em geral, você tem mais tempo de apurar, né? A obrigação de apurar. E quando você coloca uma reportagem investigativa no ar, você tem certeza absoluta que é a verdade. Não tem essa de erramos depois, né? Então, é responsabilidade, muita responsabilidade. Em geral, você tem um pouco mais tempo de fazer a investigação. E o diferencial do dia a dia é exatamente esse cuidado por ter mais tempo que você tem de investigar, de buscar e colocar no ar uma matéria que seja a verdade e você não é tão sufocado pelo aquele jornalismo diário que é fazer de manhã e colocar à noite, né? E tem um jornalismo, eu acho que tem um pouco mais de profundidade. Porque esse jornalismo também pode ser em matérias do dia a dia que você continua acompanhando. É o factual suitado por um período com responsabilidade. Professor Fasoli. Eu acredito assim, o jornalismo investigativo, ele é especial quando ele segue todas essas etapas que a Fátima colocou. Né? Então, ele é especial quando tem tempo de apuração, ele é especial quando se certifica que as informações são verdadeiras, quando ele vai para o ar com absoluta certeza. Agora, quando é feita uma coisa também assim, imagina-se que é jornalismo investigativo, mas não é, você entendeu? Aí deixa de ser especial, ele passa a ser um jornalismo de péssima qualidade. Quando segue essas etapas que a Fátima colocou, isso é muito interessante, você ter um tempo de apuração, apurar direitinho, buscar a notícia verdadeira, colocar no ar o que é verdadeiro, é um trabalho primoroso de edição. É especialíssimo, é a melhor parte do jornalismo, né? Gostaria de agradecer a presença de vocês,
Obrigada Esse por debate me chamar. de hoje tratou da ética profissional na veiculação de informações sigilosas e o compromisso do jornalista com a publicação da verdade. Quer acompanhar outros programas da TV São Judas? Então fique ligado aqui no canal universitário e acesse o site da TV São Judas. Acompanhe também pelas redes sociais. Até o próximo programa.